Bom dia a todos. A gente vai aguardar mais um minutinho o pessoal entrar e aí começamos, tá? Chicarejada, você ainda chega teu vacilo. Se ficou tudo, o rosto de China acaba frio. Se for Deus alguém que inventou. Sete ventos de palavra-chave, não interessa, o jogo andou. Você tá no domínio, agora tá no domínio. Quando estivermos na frente do Edo, fique esperto. Bom dia. Quando estivermos na frente do Edo. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. O seu banco afundou, tu foi demais, tu rodou. O seu banco afundou, foi demais, tu rodou. Se a noite é calada, o lugar é de fuga. Acabou com a já, vida passou toda junta. Tu não é alemão, mas parece professor do medo da dissimulação. É isso mesmo, serão, é nós que somos escrotos. Os que fazem serviço e todo serviço for. Praticante do vício, tu não me imagina, não é vício. So excited for you to be our AI. Fala, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, Sérgio, Tarcísio, obrigado aí pela presença de vocês, pela presença de todos. Vamos esperar mais 2 minutinhos, porque a nossa lista de convidados está bem grande. A gente já notificou todo mundo aí. Vamos esperar mais 2 minutinhos, tá bom? Claro, tudo bem. Beleza? AI. AI. Over here. Can you go? Davis, podemos começar? Sim, pode começar. Maravilha. Então, vamos lá? Já está gravando, Davis? Sim, tá gravando. Já? Perfeito.
Gente, obrigado pela presença de todos. A gente está seguindo aqui uma sequência de webinars sobre inteligência artificial. É importantíssima a presença de vocês aí para colaborar conosco, né? O webinar é sempre muito importante para a gente passar conhecimento para todos e a gente também conhecer um pouquinho, trazer um pouquinho de conhecimento de vocês para a gente, que essa troca é muito importante, tá? Então, o objetivo aqui é a gente trabalhar de forma interativa. A gente está trazendo aqui dessa de pessoas incríveis para falar também na prática sobre inteligência artificial, mostrar algumas ferramentas e plataformas. Mas o interessante que a S-Manager faz é essa troca de conhecimento. Então, a gente vai conversar com vocês, a gente vai colocar perguntas, quiz durante o webinar, tá bom? Para que seja totalmente interativo esse webinar, tá? Fica muito chato quando a gente só conversa e o pessoal só ouve e no final a gente não interage. Interação, tá bom? Meu nome é André Billy, eu sou CTO da S-Manager. A gente vem fazendo agora uma trilogia de webinars sobre inteligência artificial. Essa é a segunda. Para quem não participou da primeira, eu vou passar o link para vocês. Então, o objetivo nosso é fazer uma sequência de evolução de conhecimento de inteligência artificial, onde o nosso primeiro foi sobre o básico, que a gente chamou de webinar de A a Z, e hoje a gente vai falar um termo um pouquinho mais técnico, que a gente vai falar de um AI Experience, que a gente vai imergir um pouquinho mais nesse mundo mesmo, e está aqui até o pessoal da Red Hat para nos apoiar, e eu vou apresentar para vocês na hora correta aí, para trazer mais conhecimento para todo mundo, e a gente vê as coisas acontecendo na prática, tá? Então, a gente tem uma proposta bem diferenciada de trabalho. O objetivo aqui não é só falar de produto e ferramentas, mas sim falar de conhecimento, troca de conhecimento, tá? Então, gostaria muito que quem puder colaborar e trocar conhecimento com a gente, no final a gente faz uma rodada de perguntas aí. Seria muito engrandecedor se todos pudessem colaborar, tá bom? Então, a gente vai começar aqui nosso webinar, com o nosso foco, dessa vez, vai ser um foco mais técnico, né? Só que para isso, a gente sempre gosta de começar interagindo com o pessoal. E Yas, por favor, se você puder já mandar a primeira pergunta, para a gente saber o público que está participando aqui, e a gente vai moldando a nossa apresentação, viu, Tarcísio e Sérgio? Acho que é a primeira vez que vocês estão fazendo esse webinar com a gente gente sempre manda perguntas interativas para o pessoal, a gente vai moldando a nossa apresentação baseado no que o pessoal vai respondendo, e aí a gente entende que a gente pode evoluir um pouco mais tecnicamente, a gente pode ir um pouco mais para a cama de negócio, a gente tem que ser um pouco mais didático, a gente vai se moldando conforme as respostas do pessoal aí, tá bom? Então é importantíssimo, colaborem conosco, já vamos colocar o quiz no ar aí, e para que vocês façam, respondam e a gente consiga conhecer um pouquinho do nosso público que está aqui no web, tá bom? Antes de tudo, eu quero falar para vocês da S-Manager, né? Nós somos um parceiro Red Hat já há mais de 15 anos, e o nosso foco é transformação cultural. A gente gosta muito de levar as empresas para o próximo passo, né? Hoje nós somos integradores de soluções, a gente foca muito em serviços também, onde a gente trabalha com várias vertentes. Hoje o nosso principal fabricante é a Red Hat, mas nós trabalhamos com várias vertentes que a gente vai falar aqui na frente, mais para frente, e vocês vão ver o quanto a gente pode ajudar vocês, tanto em problemas de sistemas legados, como projetos de inteligência artificial, projetos de observabilidade, automação, integração, desde camadas de containers. A gente tem muita coisa para apresentar para vocês, mas hoje o foco é especificamente inteligência artificial, tá? Nossas regiões de atuação, então, hoje a S-Manager trabalha no país todo, a gente tem representantes em todas as regiões, tá? Inclusive, agora Rio de Janeiro, a gente tem um ponto de presença no Rio de Janeiro, então, para quem, provavelmente o webinar está aberto ao Brasil inteiro, se vocês precisarem de uma pessoa presencial da S-Manager para ajudar, para tirar dúvida, para conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos, a gente sempre tem alguém aí no seu estado para fazer uma visita presencial para você e a gente trazer o que a gente puder para ajudar vocês com soluções da S-Manager para ajudar o seu negócio. Tá bom? Um pouquinho das nossas vertentes de atuação, tá? Que a gente não fala de ferramenta, eu falo mais da onde a gente pode atuar no negócio de vocês. Então, hoje a gente vai falar da vertente de AI e automação, mas a gente também trabalha com a camada de infraestrutura e integração, trabalhamos com
cloud híbrida, trabalhamos com segurança, tá bom? Com soluções de segurança, com fábrica de software. Nosso ponto de fábrica de software é uma coisa bem diferenciada, porque a gente trabalha muito com modernização de sistemas legados, que é uma coisa que poucas empresas querem pôr a mão, né? Então, hoje é um trabalho difícil, mas é um trabalho que a gente sabe fazer com muita competência, temos vários cases de sucesso. Então, não é só construir fábrica de software do zero, tá? A gente consegue trabalhar muito com sistemas legados e reconstruí-los ou modernizá-los, tá bom? Também temos a vertente de IA e automação, que é o que a gente vai falar hoje. Trabalhamos também com observabilidade, porque quem não sabe sobre observabilidade a evolução do monitoramento, né? E toda a nossa camada de serviços de sustentação, implantação, projetos, consultoria e treinamento, tá bom? Então, contem com esse manager no que vocês precisarem em relação a qualquer uma dessas vertentes. Além de eu quero falar sobre o tema. Chama a gente, né? Procura a gente nas redes sociais, pode mandar mensagem aqui no chat, que a gente vai direcionar um especialista para falar com vocês sobre o tema que vocês esperem aí com maior necessidade, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu comecei com vocês no começo, essa é uma sequência do segundo webinar que a gente está falando sobre inteligência artificial. Esse manager é um dos grandes parceiros Red Hat. Nós somos grandes entusiastas de inteligência artificial. Nós já estamos em várias frentes de projetos sobre inteligência artificial. Só para vocês entenderem, nos últimos 2 meses aí, nós estamos com 9 frentes de inteligência artificial. Já temos começou bastante mesmo, conhecimento e trabalhamos com esse conceito, a flor da pele mesmo, para a gente trazer inovação para as empresas. E o nosso primeiro webinar foi sobre mais conceito, a gente falou sobre um pouquinho de IA generativa, preditiva, e falamos um pouquinho sobre case, né? Hoje a gente vai falar mesmo sobre conceito avançado, a gente vai ter uma demo, então vocês vão ver a IA funcionando ali em tempo real. O Tarcísio vai nos ajudar em Eu tô lá relação no a outro isso. link, começou lá, tá? Valeu. Até mais, tchau, Nani. Mas os David, meninos você aí. está com o microfone aberto aí, tá? Já fechei, não era o meu, não. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre conceitos avançados. Hoje a gente vai ter uma demo rodando ao vivo para vocês ali. Quem quiser tirar dúvida, tem o pessoal da Red Hat que vai exatamente fazer essa demo com vocês. A gente vai falar sobre bastante ferramenta open source. O objetivo nosso aqui é falar da cultura open source com inteligência artificial. Então, hoje vai ser esse o nosso tema. E o terceiro que a gente vai fazer... Tem data já o terceiro webinar, Davis? Não, ainda não. Não, né? Eu acho que é daqui uns 2 meses que a gente vai falar com IA focado em negócio, tá? Não percam também, quando a gente falar IA focado em negócio. Hoje o nosso tema vai ser um pouco mais técnico. Então, hoje é um pouco mais técnico para a gente tratar e o próximo vai ser mais de negócio, tá? Então, vamos lá. Para quem não olhou o nosso primeiro webinar, foi feito há 2 meses atrás, foi em março, está no nosso canal do YouTube, tá? Se você procurar no YouTube lá, esse Manager BR, você vai encontrar o webinar completo lá, onde vocês podem pegar desde o conceito que a gente começou e agora a gente evoluindo mais para a camada técnica, tá bom? E o que a gente abordou no webinar anterior? A gente falou sobre o conceito principal de IA, a gente falou um pouquinho sobre LLM, a gente falou um pouquinho sobre MLOps e falamos um pouquinho sobre agentes de inteligência artificial, tá? Esses foram os temas abordados no último webinar. No webinar de hoje, o que vocês podem esperar? O que a gente vai falar hoje? Fiz a apresentação inicial da C-Manager, falei também sobre os nossos webinars, e a gente também vai falar de plataformas de inteligência artificial com a Red Hat, a gente vai falar de aplicativos open source, tá? E a gente vai ter uma demo na hora, ali na prática, para vocês conhecerem como funciona as ferramentas open source com inteligência artificial para você impulsionar o seu negócio. Tá bom? Vamos para o segundo quiz, Yas, para a gente conhecer um pouquinho mais do pessoal. Pode lançar aí o segundo quiz, para a gente conhecer. Acho que agora a segunda pergunta é sobre o tamanho da empresa, para a gente saber onde encaixa a inteligência artificial, para a gente entender o porte da solução que você precisa, tá? Então, respondam aí o nosso quiz. Por favor, nos ajudem com colaboração o máximo possível aí, para a gente conseguir trazer as melhores soluções baseado no que vocês responderem. Tá bom? Agradeço demais aí a participação de todos. Bom,
Falando um pouquinho de IA, eu queria trazer um indicador aqui para vocês que, dentro dos estudos que nós fizemos, até 2027, a automação por IA vai melhorar os principais níveis de serviço, vai reduzir a intervenção manual das operações em até 70%. Então, pensem que é uma coisa viva, não tem volta, né? A gente está numa nova transformação dos nossos comportamentos. As próximas gerações já vão vir com inteligência artificial embarcada no conhecimento das nossas crianças. Então, a gente precisa realmente levar isso muito a sério. E quem não olhar para isso agora vai perder muita posição no mercado. Então, entendam o quanto isso tem força nos próximos 2 anos aí que a gente vem falando. O que a gente gosta de falar também é que, para você desenvolver inteligência artificial dentro da sua empresa, você tem primeiro uma sequência de fatores para seguir, e você também tem pessoas com especialidade bem importante para que isso aconteça. Então, dentro das fases da implantação da inteligência artificial, a gente tem o case, né? A gente reconhece o case que tem que ser estudado, né? A gente vai para a preparação dos dados, depois, a próxima fase é você preparar os modelos, depois você integrar esses modelos à sua aplicação e depois você monitorar e gerenciar esses modelos de inteligência artificial. Para que essa esteira da inteligência artificial aconteça, você precisa de várias pessoas, né? Você precisa de analista de negócio, você precisa de engenheiro de dados, cientistas de dados, engenheiro de machine learning, e nem todas as empresas conseguem ter esse time de gigantes aí para desenvolver isso. E é onde você pode contar com esse manager, com a Red Hat. Esse manager e a Red Hat faz a junção de tecnologia com a plataforma para você seguir toda essa esteira e com todas as pessoas capacitadas para entregar a sua necessidade em inteligência artificial. Tá? Então, por favor, entenderam que fez sentido para vocês esse webinar, pode nos procurar, nos acione, que a gente sempre vai ter uma saída bem interessante para vocês, com soluções open source para impulsionar o negócio de vocês, tá bom? E agora eu quero passar a voz para o Tarcísio. O Tarcísio é arquiteto na Red Hat, tá? E a gente quer mostrar para vocês como a Red Hat consegue impulsionar o negócio de vocês com ferramentas open source. A gente também vai trabalhar com demos e assim por diante, aqui, tá bom? Tarcísio, se você quiser compartilhar sua tela, que fica mais fácil aí para você, né, para você ir falando, fique à vontade, senão eu compartilho por aqui, tá bom? O que você acha melhor? Eu posso compartilhar, vou mudar bastante coisa aqui. Compartilhe então, por favor. Obrigado, gente. Eu saio agora aqui de campo e dou a voz para o cara mais especialista que a gente respeita demais. O Tarcísio, ele está vindo aqui para nos ajudar em relação a isso. Tarcísio, pode puxar aí sua tela e compartilhar, por favor, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, você me fala que eu compartilho aqui. Não, sem problema. Acho que vocês já devem estar vendo, né? Estão conseguindo ver minha apresentação? Tá, não. A apresentação saiu. Para mim não apareceu, não. Não poderia alterar o tem série, né? Mas assim, para trás, ele tem todo em versão. Quer que eu abra aqui, Tarcísio? Não, mas quando ela está aqui, Tarcísio? Opa, pode abrir para a gente? Tá com um problema. Posso sim, você não conseguiu aí, né? Aí, qualquer dúvida, ele pode... Fica tranquilo que eu abro aqui. O pessoal que deve também Posso compartilhar? Sim. Maravilha. Não, Vou compartilhar a tela aqui com todo. Ok.
Agora chegou aqui. Fica à vontade, Tarcísio, com você. Nossa, aqui para mim não apareceu. Tenta de novo compartilhar, Tarcísio. Para mim, eu acho que o problema é aí no... Ah, agora foi, Tarcísio. Agora foi. A gente só compartilhou. Isso, agora foi. Beleza. Ah, legal. Coloquei para a tela inteira, acho que agora foi, né? Muito bom, vamos lá. Legal. Bom, bom dia, pessoal. Meu nome é Tarcísio, eu sou arquiteto de soluções aqui na Red Hat, parceiro da S-Manager, né? E sou líder técnico da prática de inteligência artificial na Red Hat, atendendo projetos Latam. Tá? Estive envolvido com projetos do setor financeiro, com bancos, telecomunicações, governo. Praticamente todas as áreas estão adotando aí algum tipo de solução envolvendo inteligência artificial, né? Seja para buscar inovação, seja para tentar continuar se mantendo competitivo, e seja até para acompanhar, né? A não ficar para trás. Então, desde buscando inovação até tentando acompanhar o mercado, vários aí dos setores utilizando inteligência artificial a algum certo nível, né, em soluções já existentes, novas soluções e tudo isso. Eu vou passar um pouquinho só dos slides para a gente já ir para a parte mais prática, para a demonstração. Vou tentar só posicionar como está a nossa plataforma, como está o OpenShift, né, o OpenShift AI em especial, como a Red Hat está se posicionando agora nesse mundo de inteligência artificial. Né? Bom, além dos dados aí que o André já trouxe para a gente, trazendo aqui uma outra pesquisa, né? Além daquele de que as intervenções manuais vão se reduzir em 73%, uma junção de automação com inteligência artificial. Mas como é que a gente faz para começar isso? Uma outra pesquisa também, que saiu no final do ano passado, diz que entre eu ter uma ideia de inteligência artificial até conseguir realizar o deploy de um modelo em produção, operacionalizar tudo isso, mais da metade das empresas levam de 6 a 12 meses. Opa, um pouquinho menos aqui da metade das empresas agora que eu estou vendo. Mas 80% das empresas levam de 6 meses até 2 anos para conseguir operacionalizar isso, né? Tive uma ideia de um modelo, consigo ter um caso de uso, vou iniciar uma aplicação, mas até a parte de deploy, por que está dando tempo, né? Quando a gente abre essa pesquisa, são vários os fatores aqui dentro. Pessoas, expertise das pessoas, conhecimento para o time que eu já tenho, infraestrutura e vários outros motivos. Tá? Bom, é nesse sentido que entra a Red Hat, né? Então, tanto para tentar agilizar esse tempo de go-to-market, né? Se você possui uma ideia de inteligência artificial, como a gente consegue criar provas de conceito bem mais rápido, como a gente consegue criar um MVP bem mais rápido, como a gente consegue fazer testes, verificar se aquela solução ela é viável, tanto a nível de infraestrutura, aplicações, pessoas, quanto economicamente viável, né, da gente manter aquela solução. Tá? Nisso, a Red Hat tem criado aqui um guarda-chuva. Por enquanto, tem 2 produtos dentro desse guarda-chuva. Vai ter agora um terceiro, vai ser anunciado no Summit daqui 2 semanas. Vai ter o Red Hat Summit, vão ter várias novidades aí dentro da tecnologia em si, como também a nível de serviços e a nível de produtos vão ser ampliados esse guarda-chuva da Red Hat. Tá? Tanto para trabalhar com IA preditiva, uma IA mais tradicional, eu
Eu tenho trabalhado com inteligência artificial, acho que tem mais de 10 anos, e até hoje a preditiva ainda é um super boom que a gente consegue estar colocando dentro do nosso negócio, né? E a nova IA generativa, a partir de 2019, teve o boom aí de inteligência artificial graças à IA generativa. Você está conseguindo trabalhar com as duas, com a Red Hat em cima das nossas plataformas, em especial OpenShift AI, tanto com IA generativa quanto com IA preditiva. Tá? Bom, opa. Deixa eu te cortar um minutinho aqui. A gente vai fazer a terceira pergunta para o pessoal, tá? Para a gente ver a expectativa de todos em relação a esse webinar, tá bom? Então, a Yas vai mandar aí o terceiro questionamento, que eu acho que essa é a pergunta até importante para você seguir o seu discurso até na demo, tá bom? Sim, então, Yas, por pode favor. mandar a terceira pergunta aí, fechou? Desculpa aí atrapalhar, vamos seguir, vamos em frente. A apresentação caiu aqui. Sim, acho que o Tarcísio reiniciou o Teams dele. Ele está de volta já. Opa, retornei. Tarcísio, retornou aí? Beleza, Sim. Vamos lá. Pode continuar. Legal. Já foi o quiz? Já sim. Já o quiz está rodando junto no chat. Fique tranquilo, pode seguir. Legal. Bom, falando então um pouquinho dos dois produtos que a gente tem hoje, tá? Dentro do portfólio, dentro do guarda-chuva, vai ser anunciado um terceiro no Summit. Hoje a gente possui esses dois produtos que são em tecnologias que a gente já conhece, que já estão bem consolidadas hoje com a Red Hat, com os parceiros em vários clientes, tá? Uma versão do Linux para manipular a inteligência artificial, o Hell AI, né? Red Hat Enterprise Linux AI. É uma versão do Hell, mas com vários outros pacotes ali para você estar manipulando IA preditivo e IA generativo. Tá? Então, é um Hell que ele vai encapsulado com Docklin para você manipular documentos, vai encapsulado com StructLab para você conseguir fazer fine-tuning de modelos de IA generativo, vai com VLLM para você conseguir fazer deploy de modelos, vai com uma série de ferramentas para você estar manipulando a nível de sistema operacional IA generativa e IA preditiva. Tá? Eu gosto de falar do HEL, né? O Red Hat Enterprise Linux, ele era o sistema operacional enterprise mais utilizado no mundo, né? Não é mais, desde que uma nave ali da NASA, né? A Perseverance viajou para o espaço, o HEL passou a ser o sistema operacional enterprise mais utilizado do universo, né? A propaganda que a gente faz do HEL está rodando ali no espaço, demora 2 dias para enviar uma foto, coisas assim. Bem legal a consistência que tem no sistema operacional e agora trazendo algumas ferramentas para manipular a inteligência artificial. Tá? Isso a nível de sistema operacional, mas eu preciso, em geral, né, a nível de empresa, meu negócio, eu preciso orquestrar isso com minhas aplicações front-end, minhas aplicações back-end, microserviços, chamada de APIs, integrações com sistemas externos, integrações com mensageria, bancos de dados e tudo isso. E é nesse ponto que entra o OpenShift AI. Tá? Então, ele vem como um add-on, como se fosse um plugin para o OpenShift, mas para manipular workloads de inteligência artificial e machine learning. Tá? Vamos falar mais um pouquinho do OpenShift AI, a demo que eu vou mostrar já em cima do OpenShift AI. Todas as aplicações rodando em cima da plataforma, sem nenhuma chamada externa, a não ser as integrações. Tá? Aqui uma das complexidades, né, que a gente tem visto nos clientes para a adoção, tá, de inteligência artificial. Primeiro, custo. Tem muitos clientes que, apesar de ser bem novo, né, que a gente está falando de inteligência artificial de IA generativa, 2022, 2023, algumas iniciando ano passado, algumas iniciando esse ano,
a gente já vê vários sistemas indo para uma versão 2.0 por conta de custo, né? Então, custo de infraestrutura muito alto, custo de nuvem muito alto, mal dimensionado ali a quantidade de custo por token, e o custo no final fica bastante elevado, tá? Complexidade, né? Imagina que para o meu negócio, eu posso estar fazendo uso de um modelo open source, um modelo gigante, de uma quantidade gigante de parâmetros, mas faz sentido ali para o meu negócio, que é um banco, por exemplo, o meu modelo saber responder coisas sobre astronomia, sobre geografia, saber responder em outras línguas como árabe, por exemplo. Como é que eu faço, então, para eu ter modelos menores, especialistas no meu negócio e tudo isso? Quando a gente vê soluções reais, passa a ter uma complexidade maior, né? Se todo o seu negócio é sustentado por uma chamada de API, voltar bastante cuidado aí, tá? Quando a gente vai falar de sistemas enterprise que precisam ser consistentes, que precisam ter a parte de ética, LGPD. Ok. E o Tarcísio vai cair de novo, gente. Né? Existem Tarcísio, deu vários... uma cortada, mas voltou, tá? Opa, tá. Tem algo acontecendo aqui com o meu Teams que tá isso assim desde ontem. Tranquilo, mas voltou já, pode seguir. Tá, legal. Bom, falei um pouquinho então da complexidade, né, em sistemas enterprise, quando eles passam a escalar, quando eu preciso orquestrar vários modelos de classificação, de regressão, como eu integro tudo isso com o meu front-end, com o meu back-end, eu ter sistemas especializados no meu negócio, né, isso começa a ficar bastante complexo. Tá? E outro que é a flexibilidade, como eu consigo estar testando outras ferramentas, testando outros providers, né? Não só a Red Hat, a Ice Manager tem parceiros, outros parceiros que podem trazer soluções que podem ser melhor para o meu negócio. Tá? Como é que eu tenho essa flexibilidade de testar diversas soluções e adotar a melhor delas para aquele meu caso de uso? Tá? Então, tudo isso traz esses desafios na hora de adoção dessas ferramentas. Entrando um pouquinho no OpenShift AI, como está posicionado o OpenShift AI a nível de ferramentas? Tá? O que está rodando por baixo? Assim como todas as tecnologias da Red Hat, tá? São baseadas em tecnologias open source, 100% open source, disponíveis todo o código-fonte para você conseguir baixar e utilizar como você quiser. Tá? O OpenShift AI ele está baseado em um projeto open source que se chama Open Data Hub. O Open Data Hub não é, a gente diz que ele não é um projeto, né? Que ele é um metaprojeto. Ele é um projeto na qual, a partir do Open Data Hub, você consegue instanciar várias outras ferramentas a partir de um único ponto. Tá? A partir do Open Data Hub, você consegue criar IDEs para os seus cientistas de dados, engenheiros de machine learning estarem trabalhando como Jupyters, conseguem subir bibliotecas para manipular redes neurais como TensorFlow, PyTorch, criar pipelines com Kubeflow, fazer deploys com Kserve, Model Mesh, processamento distribuído com Ray, Cloudflare e uma biblioteca bem legal, se chama Trust AI, que eu busco vieses no meu modelo, procurar se o meu modelo não está sendo não está enviesado para tomar algum tipo de decisão. Tá? E várias outras ferramentas, você consegue estar instanciando elas a partir do Open Data Hub, o projeto open source, você consegue baixar, utilizar ali na sua cloud sem nenhum problema. E o produto, né, que a Red Hat encapsula, coloca o selo da Red Hat e tem como produto o OpenShift AI, ele é baseado no Open Data Hub. Tá? Assim está por baixo a engenharia do projeto. Tá? Falando então do OpenShift AI, como é que ele consegue auxiliar a gente, né? É uma plataforma então que primeiro auxilia cientistas de dados, auxilia engenheiros de machine learning em desenvolvimento de modelos preditivo, desenvolvimento de modelos generativos, tá? Então você sobe Jupyter Notebooks, utiliza bibliotecas como TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn e várias outras
auxilia no desenvolvimento de modelos. Não preciso que o meu desenvolvedor não vai rodar isso do seu notebook, não vai desde o seu notebook acessar um banco de dados para buscar informações, não precisa acessar um storage e tudo isso. Não, no meu notebook eu acesso a aplicação web do Jupyter, que está rodando no OpenShift. A partir dali eu consigo manipular meus dados. Isso traz segurança, consistência e várias outras vantagens. Já vou tentar mostrar algumas delas. Desenvolvimento de modelos. Uma vez o meu modelo está desenvolvido, escolhi algum modelo público e tudo isso, eu preciso fazer o deploy desse modelo, entregar esse modelo como serviço, né? O meu modelo como parte de uma aplicação para ser consumido pelo front-end, pelo back-end e tudo isso. Deploy do modelo. Desenvolvi o modelo, realizei o deploy desse modelo. O que eu preciso fazer agora? Monitorar esse meu modelo. Meu monitoramento do modelo tem várias camadas aí, vamos dizer, né? Camada de infraestrutura, o quanto está sendo consumido de CPU, de memória, de GPU, rede, throughputs de dados aí de IOs por segundo, por minuto, P99 e várias outras coisas. Isso é nível de infraestrutura. A nível no possui uma precisão, uma acurácia de 95% de precisão. Eu quero que ele continue com 95% de precisão em ambiente produtivo, né? Eu quero que ele tenha performance adequada em ambiente de produção. Como é que eu monitoro isso com o tempo? É muito comum o modelo ir perdendo a performance com o tempo, né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu estava trabalhando para um banco e estava tentando desenvolver um modelo que tentava prever se o dólar iria aumentar ou reduzir, né? O modelo era bem ruim, uma precisão ali de 60 e poucos %, não era muito melhor do que um par ímpar. Mas, quando chegou perto de uma época de eleição, a precisão do modelo baixava muito, né? Tal presidente falou tal coisa, candidato à presidência falou isso, presidente do exterior falou algo, e aí a gente sabe que o dólar subia e descia sem nenhum aviso prévio, a precisão do modelo foi lá para baixo. Então, mas como é que eu tenho a capacidade de acompanhar a precisão do meu modelo rodando em ambiente de homologação e ambiente produtivo, né? Então, monitorar o modelo. Desenvolvi meus modelos, fiz o deploy desses meus modelos, monitoro esses meus modelos a nível de infraestrutura, a nível de precisão. Só que eu não vou fazer tudo isso manualmente. Eu preciso automatizar tudo isso. Agora eu não posso estar mexendo não só com um, mas eu posso ter um ecossistema de modelos, né? Vários modelos de classificação, modelos de identificar objetos em imagem, modelo para classificação de documentos, se me enviaram uma CNH, enviaram para mim um RG, classificar esses documentos, modelo para extrair a entidade desses documentos, né? Extrair o nome de uma CNH, extrair o número do RG de uma imagem de RG e tudo isso. Então, eu passo a ter um parque de modelos, um ecossistema de modelos. Para isso, eu preciso automatizar o ciclo de vida desses modelos. Buscar os dados, treinar o modelo, realizar deploy, tudo isso no formato automatizado, como o André colocou ali no início para a gente, uma esteira MLOps, né? Vai desde buscar os dados até eu fazer um monitoramento do meu modelo em produção para, no final, retreinar o meu modelo. Como eu deixo tudo isso no formato automatizado? Tá? Uma prática que a gente trouxe ali de DevOps, que a gente já conhece para aplicações tradicionais, como aplicações Java, .NET, aplicações front-end com Node, Angular. Como eu crio uma esteira para entregar isso em formato automatizado, né? E, por último, não adianta eu ter tudo isso em formato automatizado, tudo está legal, mas consumindo mais recursos do que deveria, né? Utilizando GPUs onde não deveria, a gente sabe que o custo de GPU é um pouco elevado, utilizando mais memória do que deveria, uma aplicação lenta para subir, pipelines demorando para subir e tudo isso. Então, eu preciso otimizar os meus recursos de infraestrutura, com isso, otimizar os meus recursos de cloud, né? Esse é só um nome mais bonito para eu reduzir os meus custos, tá? Como eu consigo reduzir meus custos de infraestrutura sem perder performance, sem perder a qualidade das minhas entregas, tá?
Então, é nesse cenário em que, do que a gente já conhece do OpenShift para aplicações tradicionais, aplicações Java, aplicações .NET, aplicações front-end, a gente traz essas mesmas funcionalidades para o ecossistema de inteligência artificial e machine learning com o OpenShift AI, com a S Manager como parceira para implementar e entregar tudo isso. Tá? Aqui é onde a plataforma está situada. Tá? Então, não importa a sua infraestrutura, se ela é on-premises, se ela está numa nuvem pública, como uma AWS, como na Azure, como no Google, como no IBM Cloud, ou até uma infraestrutura em computação de borda. Tá? Eu preciso realizar o deploy do meu modelo lá dentro de um hospital. A gente tem um caso com hospitais, né? Dentro do lado do meu ponto de inferência. Tá? A gente tem um caso público com a BMW. Imagina que você tem ali, então, dentro da BMW, você tem o seu modelo que está analisando o motor, analisando o freio, analisando ali o piloto automático e tudo isso. Não dá tempo, né, para você mandar uma requisição para a nuvem, processar essa requisição e ter a resposta. Né? O BMW pode estar num túnel, pode estar num lugar sem internet, coisas assim. Eu preciso realizar o deploy desse meu modelo lá dentro do veículo. Ele vai processar as informações dentro do veículo, pega todas as informações de motor, de não sei o quê, piloto automático, faz ali sua decisão e gera o seu output, tudo dentro do veículo, né? Não faço nenhuma requisição para a nuvem. Isso é computação de borda, e aí não importa, tá? A sua infraestrutura. Se ela é on-premise, se ela está na nuvem pública, ou se ela é computação de borda. Se você vai fazer uso apenas de CPU, se você vai fazer uso de GPUs da NVIDIA, da Intel, se você tem um OpenShift, você consegue estar trabalhando com o OpenShift AI. Tá? Se o seu OpenShift consegue enxergar aquele BMW como um nó e consegue conversar com aquele nó, você consegue estar trabalhando com o OpenShift AI, realizar um deploy de modelos lá dentro no BMW, lá dentro da sua arquitetura de borda. Tá? Telco, né, telecomunicações, faz bastante uso de tecnologia de borda. É uma aposta da Red Hat aí para os próximos anos, tecnologia de borda, e nuvem híbrida é uma aposta que a gente já fez já há muito tempo e dá bastante legal. Vou trazer um caso falando de nuvem híbrida. Então, a plataforma. O que diferencia a plataforma, tá, do OpenShift AI? Simplificar a adoção. Se você conhece OpenShift, não muda nada para você para trabalhar com OpenShift AI. Você conhece Kubernetes, são os mesmos componentes Kubernetes que vão estar rodando por baixo, com Figmap, Secret, Service Account, Deployment, Namespaces e tudo isso. Tá? Então, a adoção do OpenShift AI ela é bastante simplificada, porque já estamos familiarizados com os componentes de nuvem. Tá? Tem uma consistência operacional quando está falando de inteligência artificial e machine learning. Essa consistência que a gente já tem para aplicações tradicionais, criação de pipelines, GitOps e tudo isso, a gente traz para inteligência artificial e machine learning. Essa consistência operacional de entrega de aplicações, a conseguir escalar para zero, escala para, dependendo da quantidade de requests, liveness probe, readiness probe, tudo isso de consistência que a gente conhece de aplicações tradicionais, a gente traz também para a inteligência artificial e machine learning. E, por último, o que eu acho assim, sensacional, a parte de nuvem híbrida. GPUs na AWS estão mais baratas, por que não utilizar GPUs da AWS? Mas eu gostaria de utilizar o serviço da OpenAI do ChatGPT, que estão hospedados na Azure, e o meu modelo de casa, eu quero usar TPUs da nuvem do Google. Putz, aí cada nuvem me oferece algo que seria legal para o meu negócio. No OpenShift AI, você tem a flexibilidade da nuvem híbrida de utilizar serviços de outras clouds, tá? Sem nenhum problema, incluso com a sua nuvem privada, né? A sua nuvem on-premise. Então, essa flexibilidade da nuvem híbrida para você utilizar os melhores serviços para o seu negócio das nuvens públicas sem nenhum problema.
GPUs, por algum motivo, na Azure ficou mais barato, teve um contrato aqui, não quero mais utilizar da AWS, quero utilizar da Azure. Você faz isso tranquilamente utilizando o OpenShift para o seu cientista de dados, para o seu engenheiro de machine learning, para o seu desenvolvedor, para o seu DevOps, para o seu SRE. Não muda nada da infraestrutura que está por baixo. Tá? Não muda nada onde está rodando suas aplicações. Você vai estar vendo o mesmo pod, você vai estar acompanhando os mesmos logs. Tudo, essa flexibilidade da nuvem híbrida é algo que vem do OpenShift e tem do OpenShift AI. Tá? Aqui alguns casos que a gente tem, o caso da Gestic, do ano passado. Eu, particularmente, trabalhei nesse projeto. A Gestic é um órgão, uma agência de governo do Uruguai. E como é que funcionava ali? Né? Eu vi que aqui tem algumas empresas com mais de 1.000 funcionários. A Gestic possuía diferentes times trabalhando em diferentes iniciativas de inteligência. Integrações ficavam um pouco complicadas para definir protocolos e coisas assim. Foi utilizado o OpenShift AI para centralizar as iniciativas de inteligência artificial e todas essas equipes passaram a abstrair problemas de infraestrutura, passando toda essa responsabilidade para o OpenShift e OpenShift AI. Tá? Tentamos escrever esse caso no Summit do ano passado, para o Innovation Awards. Não ganhou o prêmio de Innovation Awards, mas ficamos ali perto de ganhar o prêmio. Tá? Um ano atrás, aqui tem um caso de um banco, mas falando de outro banco, em 2023, o Innovation Awards foi para o Banco Galícia. Eu também participei ali do Banco Galícia, né? Foi utilizada a plataforma para onboard de novos clientes, né? Então, se você vai, o Banco Galícia é um banco na Argentina, um dos grandes bancos ali da Argentina, e a análise de documentos para novos clientes demorava muito, né? Verificar contrato, assinatura de contratos, envio de documentações, análise de todas essas documentações. Foi utilizado o OpenShift AI para análise de todas essas documentações, ver se estava algo pendente, se faltava algum documento e coisas assim. O onboard de clientes passou para 15 minutos utilizando a plataforma do OpenShift AI ali no Banco Galícia. Tá? Então, foi um caso. Esse sim ganhou o Innovation Awards 2 anos atrás, o Banco Galícia. A gente usa o OpenShift AI internamente aqui na Red Hat. Esse é um caso de sucesso um pouco esquisito, né? A Red Hat utiliza a própria solução e para os nossos casos de suporte, né? A gente estima aí que a gente já conseguiu salvar cerca de $5 milhões em reduzindo a quantidade de abertura de chamados por ter uma IA para auxiliar quando uma pessoa vai tentar abrir um chamado com um time de engenharia. Tá? Então, olha, já faz esse tipo de verificação, tem esses casos similares, será que o seu problema não é um desses casos similares e coisas assim? Inteligência artificial apoiando o time de TI, né? Time de suporte. A gente, como tem muitos cases, todos os nossos clientes chamam ali na mesma plataforma para casos de suporte, a gente estima aí que já economizamos $5 milhões em adotar a própria plataforma. Né? Ô, Tarcísio. Opa! Inclusive, a SM Manager tem um case lá no Ministério Público de São Paulo, onde eu apresentei para a Red Hat, e a Red falou, pô, se vocês resolvendo lá, traz para a gente que vai resolver o nosso problema aqui também. Então, a gente está reciclando. Muito interessante isso também. Muito legal. Não, legal. A gente temos iniciativas com o nosso time de marketing, está querendo utilizar a inteligência artificial também. Nosso time do jurídico também está buscando ferramentas de inteligência artificial para serem utilizadas. Time de vendas, a gente tem muitas siglas. Dependendo da situação do cliente, é um pouco complicado a parte de vendas. Nosso time de vendas está buscando inteligência artificial. Sim. Começamos com a parte de TI, que é um caso bem crítico nosso, e já conseguimos ter esse resultado. Devemos adotar para os outros times aí, já estamos adotando, estamos coletando os resultados e deve ser apresentado logo mais o uso interno das ferramentas. Show de bola. Aproveitando que eu te cortei em relação a isso, gente, a gente vai lançar uma nova perguntinha para vocês, que a gente já está finalizando, já está nos que a gente já vai para a demo daqui a pouquinho, né, Tarcísio?
provavelmente. Então, eu quero lançar, e você pode lançar a próxima pergunta, tá bom? Que a gente quer ouvir de vocês sobre o que a gente vem conversando até agora, se está fazendo sentido ou não, tá bom? Para a gente ir para a demo. Tá ok, gente? Obrigado, Yas. Pode mandar aí o questionário. Obrigado, gente. Legal. Para a área da saúde, tá? A Clalit, ela é uma rede de hospitais, se eu não me engano, de Israel. E ali estão utilizando, né, inteligência artificial para análise de imagens de raio-x. Vai agora ter um chatbot onde eles vão utilizar o Llama, né, para interno ali de uso dos funcionários do hospital, coisa assim. É um caso bem legal. E aqui é um dos casos em que estão utilizando o OpenShift AI rodando ali on-premises, né, dentro do hospital, um mini data center para estar fazendo tudo isso, né? Então, é um caso também bem legal da área da saúde. Aqui falando, então, né, um pouco das ofertas da Red Hat a nível de serviços, a gente consegue estar entrando para trabalhar com IA generativa, para estar trabalhando com IA preditiva, um case que o cliente já tem e queira implementação, ou quer escalar a forma que já está trabalhando hoje. E lembrando que aqui nesse ponto em que a gente entra e conta muito, né, com parceiros como a S-Manager, com total capacidade, certificado e tudo isso para utilização de tecnologias Red Hat para entregar ali na ponta valor para o cliente, um formato bem rápido, um formato excelente custo-benefício, né? E onde a gente consegue, além de ir o go-to-market bem rápido, né? A gente está conseguindo tirar esses proveitos também no formato mais rápido, né? Eu digo assim, no final das contas, o que a gente quer é implementar tudo isso com custo-benefício e ter logo o ROI, né? Eu conseguir ter o retorno do meu investimento o mais rápido possível. É aqui onde entra, então, a implementação de casos de uso com parceiros como S-Manager, em especial utilizando tecnologias open source e da Red Hat, de novo, tá? Não importa em qual nuvem você está, se você está em uma nuvem privada, no seu data center, se você está utilizando nuvem pública, a gente está conseguindo estar trabalhando junto, tá? Aqui são algumas coisas da plataforma, eu já vou mostrar então agora a plataforma. Vários desses pontos vão ser anunciados agora no Summit, daqui 2 semanas, nos Estados Unidos. E aí a gente aguarda aí uma evolução da plataforma que vai ser bem bacana, as novas features que estão entrando. Muitas delas são drivadas, né, orientadas por pedidos de cliente, por necessidade de parceiros, e tudo isso, tá? Nada do que a Red Hat faz, ela eu acho que essa tecnologia será legal. Não, é uma necessidade que a gente está precisando para atender, seja um cliente, seja parceiros que estão trabalhando com a plataforma, tá? Falando do item bem legal, tá? Ficou bem conhecido antes de entrar na demo, ficou bem conhecido, tá, na mídia, quando a Red Hat fez a compra de uma empresa chamada Neuromagic. A Neuromagic, é um projeto open source, mas a Neuromagic ela é praticamente dona, né, do VLLM. O que é o VLLM? Né? O VLLM ele funciona como se fosse um Tomcat para sua aplicação em LLM, tá? Como se fosse um JBoss. Então, você tem o seu LLM, não importa qual seja, tá? Se é o Llama da Meta, se é o DeepSeek, se é o Gemma do Google, Mistral. Na demo, eu vou mostrar um VLLM com Mistral. Se ela é o FAI da Microsoft. Não importa qual seja o seu LLM, o VLLM consegue realizar o deploy desse seu modelo em seu ambiente e conversar muito bem com as GPUs, seja ela da NVIDIA, TPUs do Google, GPUs Gaudi da Intel, Gaudi ou Gaudi, cada pessoa fala de uma forma, eu não sei como falar, mas o VLLM, o que ele faz? Ele conversa muito bem com o modelo LLM que você está fazendo o deploy, 40 bilhões de parâmetros, 180 bilhões de parâmetros. Hoje eu estou trabalhando num projeto aqui em São Paulo, para o governo. Acabamos de fazer o deploy de 2 modelos, cada um deles a 180 bilhões de parâmetros com VLLM. Era o maior projeto Américas, até que tem um outro modelo sendo deployado nos Estados Unidos de
340 bilhões de parâmetros, tudo isso sendo rodando dentro do OpenShift, sem fazer nenhuma chamada externa, né? Se você tem o poder computacional para rodar isso, não tem custo por token, tá? A gente não tem um nível de subscrição envolvendo quantidade de chamados por token. Não. Você tem o poder computacional para rodar, utiliza ali a inferência o quanto você quiser, tá? E o VLLM, ele conversa muito bem a nível de GPUs. Para quem já teve que instalar drivers NVIDIA, sabe como é extremamente complexo fazer isso. VLLM dentro do OpenShift você consegue estar utilizando LLMs em diferentes formatos, formato GPTQ, AWQ, vários quantitizadores, tá? FP32, que é o default, FP16, FP8, modelos com quantização menores, como 28, 24. Não importa, tá? O formato que você tenha do seu modelo, você consegue estar fazendo o deploy utilizando o VLLM. Se você está utilizando o VLLM, você consegue fazer o deploy no OpenShift AI sem nenhum problema, tá? Tudo isso fica abstraído pela solução que a Neuromagic trouxe e agora faz parte da Red Hat, tá? É um projeto open source, tá? Está disponível no GitHub, todo o código, documentação, o VLLM para ser utilizado no meu notebook, tudo isso completamente open source, tá? Vou passar um pouquinho dessa parte, a parte da interface, vou mostrar um pouquinho agora na interface. Eu vou estar agora no Summit, né? Daqui 2 semanas, eu vou fazer uma apresentação em especial sobre a ferramenta Trust AI, para você tentar implementar IA responsável e IA explicável, tá? Por que que o meu modelo tomou aquela decisão? Por que que o meu modelo me deu aquela resposta? O seu modelo deixar de ser uma caixa preta e passar a ser um pouco mais explicável, tá? Isso a gente faz. Por que que a gente faz isso? Para a gente tentar buscar modelos, verificar se eles estão enviesados, verificar se eles não estão levando algum campo que não deveria mais em consideração do que outros e tudo isso, tá? Para você ter uma IA responsável, você precisa que ela seja explicável. Tem uma ferramenta para isso, Trust AI, está completamente integrado dentro da plataforma do OpenShift AI. Podemos falar só desse ponto depois, que aqui é um tema gigante. Tá? Parte de pipelines, já vou mostrar uma pipeline rodando ali dentro da plataforma, tá? Aqui é a interface gráfica da pipeline. E aí, de novo, tá? A flexibilidade onde você quer que esteja. Seu data center, nuvem pública, computação de borda, você consegue estar utilizando o OpenShift AI. Tá? Ok, finalizado aqui a apresentação. Deixa eu vir agora para a demonstração. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Tarcísio, vamos para a demo agora, né? Muito bom. Isso. Vocês estão vendo a minha tela do OpenShift? Estamos sim. Legal. Aqui eu tenho um OpenShift, tá? Acabei um OpenShift recém-instalado, instalei há 2 dias atrás. Imagina que é o OpenShift que você tem já na sua infraestrutura. Como eu faço para instalar o OpenShift AI? Vou na lista de operators, para quem conhece operators. Busco por... Esse daqui é como se fosse um formato bem mais simples de instalação, tá? Busco por OpenShift AI, clico no operator, clico em instalar, está instalado o OpenShift AI em cima do seu OpenShift, tá? Ele é um operator, né? Funciona como se fosse um plugin, um add-on para cima do OpenShift. Para quem conhece operators, o OpenShift AI é um operator, tá? Uma vez instalado o OpenShift AI, ele me dá acesso a essa console, tá? Não vou entrar na parte de segurança, tá? Mas toda a parte de que usuário pode fazer o quê, que usuário pode ver qual projeto,
que grupo de usuários tem permissões de visualização, de editar, de ter acesso a essa interface de administrador e tudo isso. Toda a parte de segurança ela é customizada. Tá? Então, desde para usuários individuais, grupos de usuários, usuários que estão em sync com o seu RHSSO, com LDAP, tudo isso funciona aqui a parte de segurança. Tá? Então, vou pular um pouquinho essa parte de segurança, mas toda ela de quem pode fazer o quê, tudo isso é customizado. Tá? Legal, dentro do OpenShift AI, tudo é orientado a projeto. Tá? Então, criado o projeto. Tá? Já tenho aqui alguns criados para essa demonstração. Quando eu acesso um projeto, aí eu tenho tudo aqui dentro de um projeto. Tá? Dentro de um projeto, o que eu tenho acesso? Tá? O que eu posso estar criando aqui dentro de um projeto? A parte de settings, tá? O Trust AI, como eu tinha falado lá, ele pode subir nesse projeto como um serviço, e esse serviço ele já passa a estar monitorando os meus modelos para busca de vieses, criação de métricas e tudo isso. Tá? Não tenho configurado aqui, de novo, é um tema gigante, se quiserem só depois conversar sobre a parte de IA explicável e IA responsável, a gente pode estar conversando. Mas isso já vem integrado dentro do OpenShift para você estar utilizando, tá? Dentro do OpenShift AI. Cliquei em configurar esse meu serviço, já tem esse meu serviço rodando dentro do meu projeto. Tá? Permissões. Eu tenho as permissões a nível, vamos dizer assim, a nível global para todos os projetos. Eu tenho as permissões internas para cada um dos projetos, né? Usuários, grupo de usuários, nível de permissões, se ele tem visualização, se ele pode editar e tudo isso, tá? Conexões, agora a gente entra numa parte legal. O que são as conexões? A forma de que eu vou acessar meus dados, tá? Meu banco de dados, meu Storage S3, meu MySQL, Postgres, meu Artifactory externo, não importa, são formas de acesso a dados. Tá? E eu configuro tudo aqui. Por que a gente faz isso? Porque quando eu for entregar uma IDE para o meu cientista de dados, engenheiro de machine learning, eu não preciso estar passando para ele essa é o URL e a senha para você acessar o banco de dados. Essa é o usuário e tal que você vai acessar o storage. Não, deixo tudo isso pré-configurado aqui e eu nem passo isso para esse meu usuário. Tá? Ele nem vai olhar qual é a senha do banco de dados, já vai estar tudo pré-configurado para ele. Tá? Parte de storage, disco persistente que esse meu projeto vai estar utilizando. Lembrando que eu preciso salvar meus modelos, buscar os dados, salvar esses dados localmente. Então, a gente configura volumes persistentes. Modelos, parte de realizar deploy de modelos. Tá? Existem algumas engines que já vêm prontas para isso. VLLM, se você estiver trabalhando com IA generativa. OpenVINO, já vem instalado por default, uma tecnologia da Intel, open source. Se você estiver trabalhando com IA preditiva, funciona como VLLM. Né? Funciona como se fosse um Tomcat, um JBoss para a sua aplicação. Né? Funciona como se fosse um Node para uma aplicação front-end. É dentro dele que eu vou colocar o binário da minha aplicação e ele vai conversar com a infraestrutura de cloud, tá? Para fazer scale, buscar métricas e tudo isso. Já fiz aqui o deploy do OpenVINO, já tenho um modelo que eu fiz o deploy aqui que eu vou mostrar já. Tá? O Workbench, as estações de trabalho. Tá? Então, eu tenho aqui esse meu projeto, o nome do meu projeto demo, Jupyter, e vai ter uma pessoa nova que vai trabalhar no meu time. O André vai para trabalhar agora no meu time. Venho aqui, clico aqui, vou criar para o André, ele vai utilizar TensorFlow para estar trabalhando nesse projeto, tá? Escolha aqui qual imagem que ele vai estar trabalhando, a imagem que vai junto com os pacotes, já tudo instalado para o André estar trabalhando. Tá? Então, vem aqui, clique em TensorFlow, aqui eu tenho as informações dos pacotes que já vêm todos pré-instalados para ele estar trabalhando.
Consigo customizar isso? Consegue customizar tudo isso sem nenhum problema. Tá? Adicionar novos pacotes, remover pacotes que eu não preciso e tudo isso é customizado. Tá? Tamanho do deployment que ele vai estar utilizando, né? Quantidade de recursos que ele vai utilizar, se o André vai fazer uso ou não de GPUs, variáveis de ambiente, storage que ele vai estar utilizando, clico em criar, já vou estar criando aqui uma estação de trabalho para ele estar trabalhando. Já tenho uma criada, clico aqui assim que ele fizer o deploy, clico, eu tenho acesso a essa interface que é uma aplicação web, o Jupyter, uma IDE, para a gente estar trabalhando com análise de dados e realizar a criação de pipelines, deploy de modelos, tudo por SDE. A aplicação Jupyter ela é a mais utilizada aí no mundo para manipular dados e coisas com inteligência artificial. Tá? Além do Jupyter, consigo fazer um deploy de um Visual Studio Code, consigo fazer um deploy de um RStudio, se eu estiver trabalhando com a linguagem R, tudo sem problema, utilizando as workbench. Tá? Aqui está pronto, então, do André. Clicando aqui, eu posso passar essa URL para ele. Ó. Ele vai entrar com o login dele e ele vai utilizar lá. Eu consigo entregar para o meu desenvolvedor apenas essa URL. Nem precisa ter acesso ao OpenShift AI, para estar trabalhando dentro da IDE. Tá? Configuro isso apenas para o usuário do André, apenas ele vai ter acesso, apenas ele vai conseguir estar entrando e acesso à IDE personalizada dele. Tá? Legal. O que eu já fiz aqui? Bom, aqui eu já tenho um código, tá? Para a criação de uma pipeline. Eu já executei essa pipeline. Vou colocar aqui para executar de novo, apenas para a gente visualizar. Aqui. Disparei minha pipeline aqui, tá? Via Jupyter Notebook. Vou voltar aqui na plataforma para a parte de pipelines, tá? Está em outro projeto, de pipeline. Legal, acabei de disparar essa pipeline que vai estar criando um novo modelo para mim. Tá? O que essa pipeline está fazendo? Baixando o meu dataset, que é, nesse caso específico, são imagens de gatos e cachorros, preparando essas imagens, tá? Recortando as imagens, colocando ela no mesmo tamanho e tudo isso, criando o meu modelo, estou utilizando o TensorFlow para criar um modelo, treinando esse modelo nas imagens de gatos e cachorros que eu acabei de baixar, fazendo uma avaliação desse modelo, tá? Se esse meu modelo possui a performance adequada, se ele tem a acurácia mínima, se ele é melhor do que o meu último modelo que eu mandei para produção, tá? Fazendo o upload desses artefatos, tá? Opa. Fazendo o upload desse artefato, que é o deploy desse meu modelo, e depois eu estou excluindo tudo localmente, porque eu não preciso mais desses recursos local, é para economizar recursos do cluster. Essa é uma pipeline que, em geral, a gente vê várias e várias por aí. Tá? Busca os dados, preparo meus dados, crio o meu modelo, treino o meu modelo nesses meus dados, deploy desse modelo. Tá? Já fiz desse item aqui. Se eu voltar aqui na plataforma, eu tenho toda a parte de modelos e models deployment, que são os deploys dos meus modelos. Tá? E se eu vim aqui em demo, eu já fiz um deploy desse meu modelo, utilizando o OpenVINO para encapsular esse meu modelo, criei ele com o TensorFlow e já fiz o deploy. Tá? Clico no meu modelo, tenho toda a parte de métricas, request por segundo, eu consigo adicionar aqui CPU, GPU, memória, e vários outros itens para ficar monitorando esse modelo. Acesso interno e externo ao meu cluster, tá? Uma URL externa, se eu passar essa URL para vocês, vocês vão estar conseguindo fazer inferência nesse modelo. Uma URL interna, né, usando o protocolo REST. Uma URL interna usando o protocolo gRPC. Tá? Para quem conhece, o protocolo gRPC ele é mais rápido do que o protocolo REST. Se eu tenho um modelo que vai fazer milhões de inferências por minuto, ele é chamado muitas vezes, é legal estar utilizando o protocolo gRPC, que ele é mais rápido. Tá?
Então, legal. Já fiz o deploy desse modelo. Vou voltar aqui no Jupyter. Aqui, então, eu tenho a URL externa do meu Jupyter. Aqui eu tenho um token de acesso a esse meu modelo, tá? Por default, o OpenShift já cria para você pedindo ou não, né? Aliás, você tem que marcar uma flag, ela já vem marcada por default, de que eu quero realizar o deploy desse modelo, eu quero que tenha uma service account, um token para quem conseguir acessar de fora do meu cluster, tá? Então, ele já cria automaticamente para a gente. Aqui eu tenho um método para realizar uma inferência, seria um código que estaria no meu front-end, por exemplo. E aqui eu estou fazendo, então, a previsão se nessa imagem, é uma imagem que eu tenho um local, se nessa imagem ele é um gato, aqui é um valor muito próximo de 0, ele diz que é um gato. Pergunto se aqui tem o que tem aqui, ele me classificou com um cachorro, valor próximo de 1, acima de meio, ele classifica como um cachorro. Tá? Então, aqui eu tenho né? E a clássica preditiva. Classificação de imagens, buscar imagens, né? Utilizar o YOLO. YOLO está muito... Se você está falando de imagens hoje, provavelmente a gente está falando do YOLO, né? E o Only Look Once. Consegue fazer o deploy do YOLO no OpenVINO sem nenhum problema, tá? E vai utilizar ele dessa forma. Se eu entrego essa URL para vocês conseguem estar utilizando aí sem nenhum problema fora do cluster, tá? Aqui é um exemplo usando o IA preditivo, classificação de imagens, por exemplo. Deploy de modelo. Como é que eu fiz o deploy desse modelo? Cliquei aqui em Deploy Model, nome do meu modelo, o servidor que eu vou utilizar, estou utilizando um OpenVINO, e onde está esse meu modelo na conexão que eu coloquei antes. Cliquei em Deploy, está feito o deploy do modelo, só isso que é preciso para ter o deploy de um modelo dentro da plataforma. Tá? Legal, isso para IA preditivo. Deixa eu só voltar mais um pedaço aqui em pipelines, tá? Pipelines, então, a gente tem para criação e deploy de modelos. Temos também pipelines para fazer outras atividades, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Pipeline, a gente tem um cliente da área jurídica se não me engano, do estado do Rio de Janeiro. Sim, do Rio de Janeiro. E como é que funcionava lá esse órgão jurídico, tá? Lá por dia, né, por sessões ali sessões ali jurídicas, eles possuem mais ou menos 4 horas de vídeo de sessões por dia, tá? Então, mas como é que é feita a análise ali dessas sessões, tá? Então, eles gravam hoje 4 horas de vídeo na quinta-feira, quando é no outro dia, na sexta-feira, um técnico vai assistir essas 4 horas de vídeo e fazer umas transcrições manuais, tá? Então, tal pessoa falou tal coisa, tal pessoa citou tal lei, tal pessoa alegou em sua defesa isso e isso. Esse técnico, ele vai fazer essas transcrições do vídeo que ele assiste todas manualmente. 4 horas de vídeo ele assiste todos os dias. Tá? Então, isso é um case que a gente consegue automatizar essa operação utilizando inteligência artificial. Essa é uma demonstração que eu fiz para esse cliente. Hoje está bem mais complexo a pipeline que está sendo utilizada ali, mas foi utilizada uma pipeline, mas é uma pipeline ainda parecida com essa, que está fazendo o quê? Assim que eu envio o meu vídeo, eu estou fazendo o quê? Download desse vídeo, né, dessa sessão de 4 horas, preparando esse vídeo, extraindo o áudio desse vídeo, extraindo o que foi falado nesse vídeo, né, em formato de texto, fazendo um resumo do que foi dito, passando para o português, passando para o espanhol. Nessa minha demonstração, utilizei um vídeo em inglês. E depois fazendo o upload de todos esses artefatos, né? Do áudio, do texto que foi dito, dos resumos, tudo isso, estou enviando isso para um outro lugar e depois excluindo tudo local, que, de novo, economizar os recursos da minha cloud, né? Eu tenho aqui a saída da execução dessa pipeline. Esse é o vídeo que eu utilizei. Um vídeo da Red Hat falando de Open Banking. O áudio que foi extraído desse vídeo, 1 minuto e 30 segundos mais ou menos de áudio.
Tudo que foi dito no vídeo no formato texto, né? Tudo em inglês, bem legal. Extraiu tudo corretamente o que foi dito. Um resumo do vídeo, utilizei um modelo para fazer resumos, fez o resumo do vídeo para mim. E passar para o espanhol, ele traduziu bem legal para o espanhol. Passar para o português, o modelo que eu utilizei quebrou ali no meio, não consegui passar português tudo direitinho. Tá? Mas aqui são as saídas da minha pipeline. Para montar essa pipeline, eu não precisei desenvolver nenhum modelo. Tá? Nenhum desses modelos aqui eu desenvolvi e fiz na mão. Tudo isso eu utilizei modelos que estão disponíveis no Hugging Face. A Red Hat é parceira da Hugging Face, assim como a AWS, a Azure. Aqui funciona como um repositório de modelos. Tá? E aqui o Hugging Face, todo dia esse número muda, mas já tem mais de 1,5 milhão de modelos que você consegue estar utilizando. Esse modelo, um spoiler, né? Vai ser anunciado no Summit uma forma da gente fazer o deploy de um modelo do Hugging Face sem utilizar nenhuma linha de código. Tá? Então, você tem potenciais 1,5 milhão de modelos que você consegue estar utilizando do Hugging Face sem nenhuma linha de código, você consegue estar utilizando ele dentro da aplicação. Tá? Aqui tem modelos como o DeepSeek, aqui tem os modelos que são o Llama, tem modelos como o Gemma, do Google, modelos de visão computacional, classificação de imagens e tudo isso. 1,5 milhão de modelos que você consegue estar utilizando sem praticamente desenvolver uma linha de código. Tá? Você, então, consegue dar um start muito rápido no seu negócio, usar um modelo pré-treinado no Hugging Face, usar um OpenVINO para realizar o deploy desse modelo, ter uma pipeline para manipular tudo isso e executar diversos modelos diferentes. Tudo isso dentro do OpenShift AI. Tá? Legal, falamos até agora desse modelo de pipelines, né? Criei um modelo usando uma pipeline, fiz o deploy do modelo de classificação de imagens, consumi esse meu modelo de fora do cluster, uma pipeline para manipular 100% dados, né? Dados não estruturados como um vídeo, até um formato de dados estruturados. E agora, como a gente faz para IA generativo, tá? Também estou trabalhando aqui com IA generativo. Deixa eu voltar aqui no meu ambiente. Deixa eu abrir aqui um pod, o pod do... Aqui. Eu tenho rodando aqui um Mistral, 7 bilhões de parâmetros, tá? Utilizando uma GPU bem pequenininha. E esse Mistral, eu fiz o deploy dele utilizando VLLM. Tá? Então, se eu vim aqui no YAML aqui dele, aqui está o Mistral, aqui eu coloquei os argumentos para rodar o meu VLLM. Tá? VLLM, serve, nome do Mistral e tudo isso. Utilizei o VLLM para fazer o deploy desse modelo. Está aqui rodando o Mistral dentro do meu ambiente, fazendo uso de GPU. Tá? Voltar para cá. Como está funcionando a arquitetura dessa solução? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho um storage, que é um Minion. Está rodando também dentro do OpenShift. Eu fiz já o upload do arquivo da primeira página da Wikipedia da Red Hat. Tá? Vim aqui na primeira página, vim no Wikipedia, busquei Red Hat. Está aqui. Tirei o print da primeira página. Salvei como PDF a primeira página da Wikipedia. Enviei aqui para o Mine. Legal. Vou fazer a mesma coisa com o site da S Manager. Eu nunca fiz esse teste. Vai ser ao vivo aqui agora. Vou vir aqui. Vou printar aqui, salvar como PDF a primeira Quem página. sabe faz ao vivo, né, Tarcísio? Vamos lá. Cara, nunca fiz esse daqui, vamos ver, tá? Vamos lá. Vou salvar. Eu sempre fiz com testes do Wikipedia, né? Essa é a primeira vez que eu vou fazer com um outro formato, que é o site, tá? De você. Vou salvar aqui, vou vir aqui no Minion e vou fazer o upload dessa primeira página que eu acabei de salvar ali da S Manager. Tá? Fiz o upload aqui. A plataforma ela é toda orientada a eventos. Tá?
pode ser todo orientado ao evento, sua arquitetura de soluções. Esse evento de que eu acabei de fazer o upload aqui no Minion pode ser suficiente suficiente, né, para eu disparar uma nova pipeline. E essa nova pipeline ela vai fazer o quê? Vai indexar esse arquivo, esse novo conhecimento que eu acabei de enviar para o Minion, tá? Então ele vai fazer o quê? Criar um disco ali para eu conseguir salvar esse arquivo, fazer o download desse documento, indexar esse meu novo documento na minha base de conhecimentos do meu LLM, tá? Para quem conhece, que é uma arquitetura RAG, criação de agentes e tudo isso, tá? Legal. Se eu voltar aqui, isso está integrado com o Telegram, esse é meu Telegram pessoal, loguei ele aqui. Se eu perguntar o que é a Red Hat, ele me responde porque eu já enviei aquele meu documento da Red Hat, né, previamente. Ele vai lá, vai buscar naquele... Provavelmente ele não deve saber, tá? Porque eu nunca enviei, esse manager não é mencionado no contexto. Legal, mas eu estou indexando aqui esse novo conhecimento para o meu modelo. A primeira página ali, uma página web, né, da S Manager, que diz que ela atua na otimização e automação de TI. Deixa eu acabar essa pipeline aqui. Essas pipelines podem rodar bem mais rápidos. Aqui eu estou fazendo toda a instalação de pacotes dentro do pod. Péssima prática, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Aqui eu estou fazendo a instalação dos pacotes necessários em cada um desses pods. Para quem é de infraestrutura, é uma péssima prática. Não estou utilizando melhor os recursos da plataforma, mas vamos ver se funciona a parte de indexação, se ele vai aceitar esse formato que eu coloquei lá. Ele aceitando esse formato, o que ele vai fazer? O meu LLM passa a ter esse conhecimento. Se eu perguntar de novo o que é esse manager, em teoria, ele vai me responder corretamente o que é esse manager. Tá? E, de novo, para quem conhece, para os temas que estão bem em alta agora, arquitetura RAG, estou utilizando aqui. Criação de agentes inteligentes, né? Também estou utilizando aqui. Esse meu item aqui nada mais é do que um agente. Tá? Legal, deixa eu acabar de indexar. Posso te atrapalhar um pouquinho enquanto Por favor. a gente está treinando os dados aí, né? A gente está indexando. Gente, queria agradecer demais todo mundo. A gente está com uma presença ótima aqui no web, né? A gente já está 1h30. A gente já está até finalizando as nossas demos aqui. E eu queria, você colocar o último quiz para a gente, para ver se vocês estão curtindo, se está fazendo sentido para vocês. Acho que é muito legal esse exercício que o Tarcísio traz para a gente mostrar ali na prática um agente funcionando, né? A gente está construindo um assistente virtual, né? O Tarcísio, on demand aqui, né? Você capturou, a gente está testando. Acho que o objetivo é esse mesmo. Vocês veem quanto a nossa plataforma é dinâmica e como a gente consegue ser flexível, né? Ao ponto de construir um assistente virtual, alimentar um assistente virtual agora mesmo, né? Então a gente estamos até deixando treinar aqui. Eu falei, agora é hora da gente colocar o questionário aqui enquanto ele indexa o documento. E importantíssimo aí a resposta de vocês. Espero que vocês estejam gostando. E não esqueçam que o nosso terceiro webinar vai ser sobre negócio, que é onde a gente fecha as ideias sobre inteligência artificial. A gente começou falando sobre o básico, hoje a gente falou mais em termos mais técnicos, a gente está rodando demos. E o nosso último webinar sobre IA vai ser sobre negócios. E aí a gente quer falar sobre estratégia com IA, né? Então a gente está montando esse webinar, provavelmente vai ser daqui uns 2 meses. A gente vai querer trazer pessoas de referência para falar sobre negócio, não só os conhecimentos da S-Manager, mas sempre trazendo pessoas com um poder de fala sobre inovação no negócio em relação à inteligência artificial. Tá bom? Então, como a gente trouxe o Tarcísio aqui, que tem o apoio nosso e o apoio da Red Hat ali para trazer toda essa força da demo, mostrando as plataformas, ferramentas e mostrando ao vivo para vocês, a gente quer fazer isso também no webinar sobre negócio, né? A gente quer trazer quem está inovando com IA, utilizando os sistemas open source, que está mudando o negócio dele, desde a camada pública, desde a camada privada, né? Os nossos públicos aqui, que a gente trabalha tanto no setor privado quanto no setor público, como esses setores estão inovando
com ferramentas open source aos seus negócios, né? E até trazendo, como a gente trabalha muito com o governo, como trazendo benefícios ao cidadão, né, com inteligência artificial. Importante a gente olhar também que quando a gente implanta a inteligência artificial, a gente tem vários níveis de agressividade, né, de como a gente pode trazer a benfeitoria. Às vezes a benfeitoria pode ser somente interna, né? Às vezes a gente coloca inteligência artificial só para resolver problemas internos da empresa ou do negócio, ou do setor público, né? Ou você pode ser o mais agressivo possível quando você constrói uma inteligência artificial que impacta internamente o seu tempo de trabalho e que você também consiga trazer benefícios para o seu público externo. Quando você fala de uma empresa privada, é com o seu cliente, ou quando você fala sobre o governo, é com o cidadão, com algum setor falando com o outro, né, que se integram ali, né? Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. E enquanto a gente está fazendo essa indexação, né, Tarcísio, eu acho que a gente pode perguntar se alguém quer falar algum ponto, se o pessoal está curtindo, alguém quer falar alguma coisa, quer interagir, né? Ou terminou a indexação aí, Tarcísio? Acho que está travado, vai voltar. Tarcísio voltou aí, né? Está indexando Opa. ainda, né? Ah, não, Tá. é que você está dando aquelas travadinhas lá, mas voltou. A gente ainda está indexando o documento. Queria saber se alguém tem alguma pergunta até aqui, enquanto a gente indexou. Ah, acabou de indexar. Então vamos lá. Acabou de indexar. Aproveitei para mostrar aqui, né, que a parte da péssima prática, né, em que eu tive que baixar todas as ferramentas externas e tudo isso, por isso que ele demorou um pouquinho mais, tá? Indexar um documento, dependendo ali do documento, quantidade de imagens e tudo isso, ele pode ser bem rápido ou pode demorar por questões de imagens e tudo isso. Mas, em geral, ele é bem mais rápido do que isso, porque teve que baixar tudo. Bom, ele indexou. Agora, se eu perguntar de novo o que é a S-Manager, que ele agora traga o conhecimento daquele arquivo, né, que eu acabei de indexar, tirado de uma página web. Legal. Está em inglês por conta de que o modelo Mistral trabalha melhor em inglês, né? Mas o que é a S-Manager? Responda em português. Vamos ver se ele... mas agora ele tem esse conhecimento ali dentro dele que já foi indexado, tá? De novo, para quem conhece arquitetura RAG, integrações com ferramentas externas, nesse caso estou utilizando o Telegram, esse robô do Telegram, se vocês mandarem mensagem daí, vocês vão estar caindo nesse mesmo robô, tá? Nesse mesmo bot. Integrações com ferramentas externas, pipelines, trabalhar com IA preditiva, trabalhar com IA generativa, arquitetura RAG, criações de agentes, pipelines para entregar consistência. Eu, particularmente, gosto muito de pipelines. IDEs para o seu desenvolvedor, para o seu cientista de dados, para o seu engenheiro de machine learning estar manipulando, realizar um monitoramento de tudo isso. Aí tentei passar um pouquinho por cada um desses pontos nessas demos. E aí, bem legal, tá? Em especial, RAG, a gente consegue para criação de chatbots, criação de assistentes, criação de agentes. Agora poderia ter um modelo para manipular imagens e enviar imagens direto pelo Telegram, por exemplo. Bom, os casos de uso das aplicações são grandes aí, tá? Eu queria agradecer a S-Manager, André, obrigado pelo convite, pela participação. Eu espero participar do próximo, se eu ganhar o convite, ouvir ali um pouquinho de negócios. É um tema que eu gosto muito. E aí, por favor, a Red Hat, estou disponível para conversar com esse manager, com clientes, parceiros da S-Manager. Estou disponível aqui para conversarmos, avançarmos nos temas, outras demos e tudo isso. Podem contar comigo para a Red Hat. Muito bom, Tarcísio. Obrigado pelo teu conhecimento, obrigado aí pela apresentação, pela demo. Acho que mostrou para o pessoal bem claro a versatilidade das nossas ferramentas e plataformas. Acho que isso é importante. É importante, gente, assim, tem muita solução de IA. Se vocês procurarem, tem milhões de soluções de IA. O que é interessante da solução Red Hat? Você pode montar do seu jeito.
Você pode personalizar do jeito que você quiser, você não fica preso a ninguém, tá? Esse é o que é o interessante. E outra, você pode montar no seu ambiente on-premise. Você pode ter sua IA dentro do ambiente on-premise. Então, você não precisa se preocupar em compartilhar dados, né? O Tarcísio está tendo muito problema, né, com o ChatGPT e assim por diante. As empresas estão usando essas plataformas de inteligência artificial e não estão esquecendo que elas vão treinar dados particulares na nuvem. E daqui a pouco não vai ser mais particular. Então, isso é um grande problema, né? Porque você tem a LGPD, então imprescindível você controlar esses dados e você ter numa plataforma que você tem total certeza que seu ambiente vai ficar preservado com as informações. Eu acho que isso eu acho que é mandatório para a gente utilizar a inteligência artificial. E ela tem a possibilidade de usar a nuvem, ou você on-premise, sua nuvem híbrida, ou a sua própria nuvem, né? Mas você ter certeza que o seu ambiente não está sendo compartilhado para quem não possa ver, eu acho que isso é importantíssimo. E a flexibilidade de você fazer o seu projeto de inteligência artificial como você quer, você não ficar preso a ninguém. E a SM Manager está aqui para ajudar vocês com toda a camada de serviços, utilizando as plataformas da Red Hat. Temos um time de operações incrível para ajudar vocês. E eu trouxe a Red Hat aqui para ajudar a gente, exatamente para não ficar só o peso da SM Manager no web, né? Para a gente mostrar para vocês que a gente tem uma parceria muito forte e que a gente tem todo o conhecimento para trazer para vocês junto com o fabricante. Tá? Gente, eu sei que normalmente aquela parte de perguntas finais eu gosto muito, mas normalmente o pessoal fica acanhado. Eu queria tentar muito que vocês tentassem reagir com a gente, ver se vocês curtiram o que a gente trouxe. Importantíssimo essa dinâmica. A gente está com 34 pessoas a 1h30 falando de inteligência artificial. Acho incrível esse público. Eu queria ouvir de vocês, se vocês curtiram, se vocês têm alguma dúvida, se fez sentido para vocês. Eu sei que vocês já responderam também essas perguntas, mas se alguém tiver uma dúvida, a gente está aqui à disposição. Se quiser, levantem a mão aí, a gente está aqui alguns minutinhos aí para responder as dúvidas de vocês. Quem quiser pode levantar a mão aí, fiquem à vontade para perguntas. Jeová, aqui faz muito sentido. Parabéns aí pela apresentação. Né? Muito obrigado, Jeová. Muito bom participar. E a gente, com essa questão de inteligência artificial, a ideia é que também a gente possa gerenciar logs de vários dispositivos e com apoio, né, dessa solução fantástica, a gente pode prover informações, né, digamos, uma rede com mais de 3.000 itens de logs, a gente conseguir consolidar isso e ser céleres nas informações, né, para melhorar cada dia mais o ambiente, ter mais segurança, inclusive, né? Melhorar as políticas implementadas com a análise diária de todas as informações que estão passando dentro desse dispositivo, é fantástico, né? A gente tem que ver eu acho que a gente consegue, com essa solução que vocês mostraram, a gente fazer isso. Muito bom, Jeová. Obrigado aí pela participação. Acho que isso que faz o dinamismo do webinar, né? A gente trocar conhecimento. E o que a gente puder ajudar... Se vocês perceberam o que eu falei, né? Assim, porque eu falo meio rápido, né? Mas é isso aí. Muito bom. Eu quero compartilhar com vocês um case que a gente está evoluindo com o Ministério Público. Tarcísio, você vê que, às vezes, pequenos problemas da inteligência artificial conseguem trazer grandes ganhos. A gente identificou um grande problema em todos os ministérios públicos. Olha que caso, tá? É um caso que eu acho que todo mundo vai entender o que eu estou falando. O Ministério Público, todos os estados, têm uma caixa de e-mail onde eles recebem denúncias do DISC 180, do DISC 156, e essa caixa de e-mail recebe 100, 300 e-mails por dia de denúncia. E como funciona para os ministérios públicos resolverem essas ações que chegam por e-mail? Tem que ficar baixando o PDF, interpretando o PDF, trazendo o PDF para dentro do sistema. Aí o time de ouvidoria vai entender a dor, para depois passar para a promotoria começar a trabalhar em cima, daquele e-mail. A gente está com um case bem interessante onde a gente vai pegar esse e-mail, trazer para dentro do sistema, interpretar aquela dor, a gente vai categorizar, priorizar e já vai sugerir o que fazer tanto para a ouvidoria quanto para a promotoria. Isso vai trazer 95% a mais de tempo que eles estavam gastando para ler um e-mail do começo até a promotoria no final. E a gente já está... Imagina o promotor conseguir ler o resumo e conseguir falar assim, ó, eu quero seguir com a sugestão da inteligência artificial. Ou isso aqui é um caso para ser arquivado. Então, um texto ali de
enorme que eles têm que fazer um processo todo manual, a gente está matando 95% de otimização do tempo dos processos. É um case incrível que a gente está rodando, e eu tenho certeza que toda empresa tem esse problema, né, de um volume de informação muito grande parado e tendo poucas pessoas para trabalhar aquele volume de informação. E a inteligência artificial consegue resumir, estudar, né, porque a gente tem material para estudar, a gente faz a inteligência artificial do mesmo jeito que ele pegou um PDF, o Tarcísio mostrou, a inteligência artificial estudou um PDF, né, a gente vai estudar um grande volume de informação, e a inteligência artificial consegue sugerir para os promotores o que fazer, e a gente consegue um nível de assertividade muito grande em cima disso. E toda empresa tem esse tipo de dor, de informação muito grande acumulada num lugar, e não consegue dar vazão, porque chega muito mais demanda do que gente para atender a solicitação, né? Tá bom? Eu dei um exemplo para vocês que é importante, que eu acho que toda empresa tem essa dor. É um case que a gente está trabalhando internamente, e se Deus quiser, a gente vai conseguir já entregar alguma coisa no próximo webinar que a gente fala de negócio, a gente vai falar de eficiência operacional aí, com inteligência artificial. Gente, obrigado demais. A gente está com um público muito grande, agradeço demais. Se alguém quiser colocar mais alguma dúvida, Jeová, obrigado pela participação. Estamos aqui, senão a gente já pode finalizar nosso webinar, tá bom? Gente, obrigado pela participação. Marcelo, show, obrigado, quero ouvir você. Vamos lá. Opa, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeito? Muito, vamos lá. Beleza. Eu fico com uma dúvida, né? Eu sou muito curioso, né? Vivo pesquisando, estou vendo que o universo de informação relacionada à inteligência artificial é gigantesco, tem muitas coisas envolvidas, muitos desafios, diversos tipos de abordagem, né, para a geração dos modelos. E aí eu tenho um pé nessa questão da confiabilidade. O que eu quero dizer é, por exemplo, nesse seu caso, que você falou sobre a questão de análise de documentos em relação a setores, por exemplo, jurídicos, né, ou judiciais, não sei, a gente acaba confiando que os modelos resultantes vão ser baseados num tipo de conhecimento já registrado lá, né, ou adquirido através, de repente, futuramente, de análise de e-mail, histórico de todo tipo de solução que foi adotada baseado em lei, baseado nas decisões de juízes. Mas a minha preocupação, ou a minha pergunta, é em relação, em algum momento, a uma análise, eu não sei se seria por outra inteligência artificial ou seria por intervenção humana, sobre a confiabilidade das decisões em relação a um histórico. Por exemplo, se o modelo é baseado no histórico, mas, tecnicamente, qualquer um de nós que é especialista for corrompido, recebe um dinheiro para alterar o modelo e todo mundo, ninguém duvida, não, o modelo está correto, mas a gente contaminou o modelo com decisões favoráveis a A, B ou C, ou algum tipo de questão, o que eu quero dizer assim, é colocar de repente uma pimenta aí nessa história, né? Como que a gente garante que essa confiabilidade permaneça e a gente não transforme, de repente, a inteligência artificial quase numa outra religião, onde você não questiona, onde ela quase tem um dogma, sim, e simplesmente a gente acaba cegamente seguindo esse dogma, entende? Isso. Então, a dúvida é em relação a isso. Na questão de técnica e avanço, está sendo feito algo exponencial. Eu acho que está vivendo um período histórico de muitas mudanças, muitos medos, tensões também. Todos nós, inclusive da área de TI, sentimos bastante isso. É uma movimentação realmente com uma velocidade, uma concorrência violenta, que a gente não tem uma coisa equivalente na história, né? Talvez só na Revolução Industrial lá atrás, mas como que a gente garante que, em alguma medida, isso se reflete de fato com a lei, com a questão humana, com o balanceamento, para que não seja corrompido e, infelizmente, não possa ser levado para algo injusto e que não tenha espaço para questionamento. Perfeito. Tarcísio, eu vou começar e depois você completa a minha resposta, mas, Marcelo, pergunta de milhão, né, cara? Acho que, cara, eu agradeço demais o compartilhamento aí do teu conhecimento e até da tua pauta aí para a gente levantar, porque realmente é super polêmico, né? Acho que o primeiro ponto, quando você aplica inteligência artificial, o importante é você fazer a gestão. A inteligência artificial erra. E por isso que a gente tem que treinar muito antes de aplicar e depois de aplicada tem a governança, né? E o monitoramento disso. Então, isso é um ponto que você tem que manter para a sobrevivência das respostas ali em relação à IA generativa, né? Segundo ponto, a inteligência artificial não pode decidir nada, ela pode sugerir. Quando a gente fala de jurídico, é uma sugestão, não é uma decisão. Então, a ideia do nosso case é que a inteligência artificial faça sugestões.
não tome decisão. Quem toma decisão é o promotor. Então, sempre a decisão será humana, não será a decisão da inteligência artificial. Ela faz as sugestões dela e levanta os pontos de questionamento. E como você mesmo disse, a gente pode realmente poluir a inteligência artificial com algum caso corrompido, algum caso de sucesso mal feito, né, mal decidido, e por isso que você tem os treinamentos e a governança, exatamente para evitar e criar camadas de segurança em relação a esse tipo de coisa, tá? Que é o que a gente está treinando. Tarcísio, não sei se você quer acrescentar mais pontos aí que a gente possa colocar. Ih, deu aquela travadinha básica. Peraí que ele vai voltar. Voltei. Voltou. Vamos lá, Tarcísio. Bom, pô, Marcelo, essa é uma pergunta realmente pergunta de milhões. Eu vou aproveitar e compartilhar aqui algumas coisinhas. De novo, né, aquela parte de Trust AI, a parte de IA responsável, IA explicável. Existem aqui alguns itens, tá, da parte de IA responsável e explicável. Um deles, a gente fala, é a robustez. Tá? Então, a ideia é... A gente já viu vários exemplos por aí dos modelos que o pessoal está utilizando, chat GPT, coisas assim, que você faz uma pergunta, ele fala que não pode responder, você troca o formato da pergunta, ele passa a te responder. Né? Isso é uma falha que tem no item de robustez. O seu modelo não está tão robusto para cerrar aquela parte e não responder sobre aquilo. É muito difícil fazer isso para esses modelos que conseguem responder sobre tudo, tá? Mas quando a gente está dentro agora de uma empresa, dentro de um negócio, eu não posso falhar nesse item de robustez, tá? Então, ali, por exemplo, quando eu indexei o documento da S-Manager, imagina que eu estou trabalhando com textos jurídicos. Esse é um caso que eu estou passando aqui em São Paulo, né? O meu xará, o governador Tarcísio de Freitas, ele assina vários dos documentos ali e tem o CPF dele. Se alguém perguntar para IA qual o CPF do governador, não pode, sob nenhuma circunstância, ter essa resposta. Né? Então, é um item que a gente tem quando a gente fala de uma IA responsável e explicável, é justamente esse item de robustez. Você garantir ali, tentar garantir, né, tentar minimizar esses efeitos que você falou de respostas indesejáveis, sujeiras, itens realmente ali maliciosos quanto a isso. Colocando só 2 desenhos, tá, rapidinho, o desenvolvimento de uma pipeline, em geral, tem esses pontos aqui. Né? A gente seta o que ela tem que fazer, responder perguntas sobre documentos jurídicos, você entra, tudo isso que o André falou, a parte de engenharia, retreinamento, tudo isso, desenvolvimento, no final ele toma a decisão ou a resposta que ele vai te dar ali. Tá? Quando a gente agora entra numa parte explicável e responsável, eu seto os meus objetivos. Precisa responder itens do documento jurídicos, não pode responder sobre nenhum dado sensível, não pode responder sobre assinaturas, parte dos documentos não pode ser acessíveis e tudo isso. A gente entra aqui nessa parte dela ser responsável quanto a esses dados. Tá? Tem uma parte de implementação e de código para fazer isso, para ela ser agora explicável, mas aí, além de você detectar que o seu modelo está perdendo precisão, você detecta vieses e, mais do que isso, os resultados dela passam a ser explicáveis. Ainda que ela esteja respondendo coisa que não deveria, isso passa a ser explicável para quê? De novo, quando o André falou, né? Quando a gente volta para a parte de engenharia de dados, eu vou tentar resolver, minimizar esses problemas. Tá? Falando de um caso real, tá? Eu procurei aqui um item que eu tentei fugir do documento que a gente tem, é um caso real com o cliente. Deixa eu vir aqui. Como está funcionando lá um item um caso jurídico real, tá? São documentos jurídicos de infrações ambientais que a gente está trabalhando, e no final ele quer que a IA vai gerar um parecer jurídico, como se fosse um técnico jurídico, se a defesa da alegação do infrator ambiental tem procedência ou não. Tá? Como está funcionando uma pipeline lá? Eu inicio com um documento, carrego esse documento, extraio todos os dados, salvo esses dados aqui do lado, processo esses dados com uma LLM e com visão computacional, porque tem imagens de incêndio, imagens de satélite, coisas assim. Processo tudo isso, busco
casos semelhantes por similaridade, primeiro, você não vai inventar nada do zero. Busca lá na jurisprudência casos semelhantes, busca na lei as leis que foram citadas, para no final sim gerar um parecer, e isso ainda vai para um técnico real ser analisado. Tá? A gente teve um feedback bem legal de que o parecer jurídico estava melhor do que um parecer que um técnico estava gerando, mas, de novo, ele vai ser manualmente validado, e se isso vai para frente ou não, dados jurídicos. E o final, isso daqui não é só gerar o parecer, vai ter um parecer. Tudo isso vai chegar já limpo para o técnico, para ele, no final, falar esse parecer está correto ou não, esse que foi gerado pela IA. Tá? Então, não é só gerar e você dar aquele 100% de confiança. É você ter toda a explicação do porquê aquele parecer foi gerado daquela forma. Casos similares e tudo isso. Tá? Então, Marcelo, engenharia de software, nesse caso aqui, várias etapas para, no final, gerar um parecer. Explicabilidade das decisões dos modelos, são 2 itens que eu colocaria ali para a gente minimizar isso, em especial para esse caso que você citou, o item de robustez. Né? Você colocar outras formas de input, mas no final você ter o mesmo resultado, que é, eu não posso responder sobre isso, por exemplo. Tá? E a explicável, em especial o item de robustez, você tem então pipelines para várias atividades. Se eu peço só, gera o parecer para mim, eu envio meu PDF, cara, não vai funcionar legal. Várias etapas, são agentes inteligentes, né? Vários agentes aqui trabalhando para, no final, gerar um parecer que são 2 parágrafos, mas eu tive toda essa atividade antes para só gerar esse parecer. Tá? É como eu colocaria aí. Entendi. Aproveitando, obrigado pela resposta, ficou claro, melhor, né? Entendendo isso, sendo respeitado enquanto sugestão, porque se for sugestão, ótimo. O problema é o técnico se acomodar, o profissional, os futuros profissionais, né? Se acomodarem, aceitarem um Ctrl-C, Ctrl-V daquilo, e pronto, está resolvido. E, não foi minha responsabilidade, foi da IA. Daqui a pouco vai ter gente acusando, né, os sistemas, e vai cair no colo do pessoal de arquitetura. O IA tem que ser uma ferramenta de facilitação e agilidade, ela não pode ser um fator de decisão quando a gente fala da camada de... ótimo. Entendi, perfeito. Olha, muito obrigado. Obrigado pela participação, Marcelo, muito boa a sua pergunta. Gente, temos ainda alguns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, estamos aqui à disposição. Eu tenho mais uma pergunta. Não? Boa, vamos lá, Marcelo, obrigado. A pergunta é em relação ao ciclo de aprendizado, porque eu imagino que existam várias abordagens, né, como a gente estava falando. Quando o sistema reaprende, ele vai do zero em cima da massa de dados, e essa massa é incrementada e ele vai aprender a partir dessa amostragem, desse volume, ou se utiliza por algum critério de decisão, algo parecido com, eu acho que é LoRa, ou esses outros modelos, onde você pega algo pronto e faz uma redução a partir dele. Né? Você não vai ter que fazer todo um processo que é bem moroso, pode ser bem demorado, para ele novamente aprender do zero. Você pega algo pronto e incrementa ele, ou reparametriza ele para que haja um ajuste fino do modelo. Não só moroso, viu, Marcelo? Dependendo de onde você estiver rodando, isso é super custoso. Tá? Não é só isso, não. Sim. Né? Mas, Tarcísio, fica à vontade, cara. Não, legal. Boa pergunta também. Vamos falando assim, daqueles modelos que a gente tem ali de classificação de imagens, por exemplo. Classifica gato, cachorro, mas agora eu quero classificar algum outro animal, por exemplo. Tá? Existe algo que a gente chama de transferência de aprendizagem. Então, você adiciona as novas imagens e eu uso esse modelo já treinado. Tá? Agora ele é capaz de classificar 3 coisas. Ou eu uso já algum modelo pré-treinado que está no Hugging Faces, um YOLO, por exemplo. Ele é capaz de classificar 1000 objetos, mas eu quero só 3. Você pega esse modelo, coloca ali apenas os 3 que você quer, e ele tem uma performance em geral bem melhor, tá? Esse que eu faço limpo para gato e cachorro, só com TensorFlow, ele fica com 70% de precisão. Você usando transferência de aprendizagem, ele bate 95%, 96%, 99% bateu uma vez de precisão. Tá? Transferência de aprendizagem,
para modelos preditivos, tá? Então, modelos que já sabem trabalhar legal com séries temporais, com imagens, até com classificação de texto, você consegue trazer parte desse aprendizagem e adicionar o seu item ali do lado dele. Falando de LoRa e QLoRa, né? Funciona igual para um LLM, só que você está adicionando as novas camadas do seu conhecimento ali, tá? Fazer isso na mão é extremamente complicado, tá? É bem complexo. Existe uma ferramenta também, quando eu falei lá na parte do Hell AI e do OpenShift AI, tem uma ferramenta que se chama StructLab, que vai junto do Hell AI, vai junto com o OpenShift AI, que é para você, num formato bem simples, arquivos YAML, você conseguir estar adicionando novos conhecimentos no seu modelo, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Taxonomia. A parte de taxonomia. Aqui, sobre taxonomia. Aqui, legal. Como é que funciona usando o StructLab? Tá? O StructLab, por baixo, ele vai implementar o que você falou, LoRa, QLoRa, só que você divide o seu conhecimento em pastas em arquivos YAML, para facilitar justamente esse tipo de implementação. Tá? Então, imagina que você tem ali conhecimento sobre matemática, aritmética, adição, conhecimento sobre como escrever, ler e-mail, escrever e-mail, né? Conhecimento sobre finanças e tudo isso. Você vai lá na sua empresa tem o seu departamento de marketing, sua empresa tem um departamento jurídico, sua empresa tem... Tudo isso você divide numa árvore de conhecimentos, pega tudo isso e ensina o seu modelo. Tá? Quais são as vantagens? E, de novo, isso aqui é um tema bem grande. A ideia disso daqui é, ao invés de eu utilizar um modelo de 180 bilhões de parâmetros, eu utilizo um modelo só de 7 bilhões e mais algumas camadas com o meu conhecimento. Com isso, eu reduzo o tamanho do modelo, reduzo o custo, reduzo a complexidade para deploy, reduzo tudo isso e adiciono esse meu conhecimento num LLM. Tá? StructLab é uma ferramenta que facilita muito a gente fazer LoRa e QLoRa. Para a sua pergunta transferência de conhecimento, utilizar um modelo já pré-treinado, adicionar o meu conhecimento. TensorFlow, PyTorch, para modelos preditivos. StructLab é uma ferramenta que você consegue utilizar para LLMs. Tá? Adiciona novas camadas no modelo. Modelo de 7 bilhões de parâmetros passa a ter 7 bilhões e meio de parâmetros. Agora, esse último, no final, funciona como filtro para o meu domínio de conhecimento. Ele não vai saber responder coisas sobre astronomia, traduzir de árabe, coisas assim. Ele vai ser especialista nos dados do seu marketing, dos dados do seu RH, dos dados da sua empresa. Tá? Isso seria vertical? Aquele que o pessoal comum fala vertical, o modelo vertical, não? É isso. A verticalização ali do conhecimento que a gente fala dentro do domínio da sua empresa. Tá? Eu tenho todo um tema gigante só para falar do StructLab e como a gente consegue fazer isso. Eu passei até um curso, um treinamento interno na Red Hat sobre StructLab. É um item que a gente está apostando também, que são modelos corporativos que eles são menores, não sabe responder sobre coisas aleatórias, ele é especialista no seu negócio. É um modelo que só sabe responder sobre a sua empresa e nada mais. Tá? Isso não é RAG, não é agente. É o modelo em si, o modelo cru, ele não sabe responder coisas de fora da sua empresa. E aí você combina com RAG, combina com agentes, o seu modelo personalizado. Tá? É uma das formas da gente estar retreinando modelos em conhecimento que ele já tem. Ele já sabe responder perguntas, traduzir textos e coisas assim. Agora ele vai saber responder perguntas sobre a minha empresa. E é uma das formas que a gente está trabalhando. Beleza, obrigado. Muito bom, Marcelo. Obrigado mesmo, cara. A gente devia contratar o Marcelo para fazer perguntas estratégicas. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Marcelo. Obrigado, viu? É bom que, cara, você levanta temas importantes e a gente, como a gente sabe bastante do processo, é bom que a gente mata as dúvidas das pessoas e você colabora para a gente ampliar e levar também o potencial do nosso webinar.
Gente, estamos no finalzinho. Acho que eu nunca fiz um webinar de 2 horas. Tarcísio aí, tem 18 pessoas ainda com a gente. Eu acho que é o maior webinar que a gente fez, mas o tema também é muito relevante, é muito grande. Obrigado pela presença de todos. Agora eu vou finalizar mesmo. Quem tiver mais dúvida pode colocar no chat. A gente vai se falando. Eu agradeço demais a presença de todos. É muito difícil segurar tanta gente por 2 horas de webinar aí. Obrigado mesmo, gente. Tarcísio, obrigado. Sérgio, obrigado. Obrigado a todos os participantes aí. E a gente se vê daqui 2 meses. A gente vai avisar a todos sobre a nossa terceira rodada falando de sobre negócios. Obrigado, gente. Bom dia a todos aí. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Obrigado, pessoal.